Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre o controle da marca 666. Já está atuando em todas as nações. Tudo está no sistema da IA, Inteligência Artificial. Até 2030, muitas previsões já foram feitas. Não haverá documentos pessoais e circulação de dinheiro. Alguns países de primeiro mundo já monitoram seus cidadãos com câmeras de reconhecimento facial. No Brasil, ainda, a identificação é por documentos pessoais, digitais ou íris dos olhos. As câmeras estão em todos os locais específicos, monitorando a circulação de cidadãos e movimentos de veículos. Há muitos locais que utilizam câmera de segurança. Há séculos atrás, as línguas hebraicas, gregas e latim eram comparadas com números. No alfabeto de Israel, a sexta letra é o Vav, V-A-V. A internet usa o prefixo www quando transliterado do hebraico para o português, a letra equivale a W. Então, www é equivalente a 666. A marca será a inicial de um código. Não é um 66, vai ter um código, porque a internet lê com 6 números. Daniel recebeu uma mensagem do anjo Gabriel no ano 535, antes do Senhor Jesus, antes de Cristo. E João escreve essa revelação nos anos 95 e 96 depois de Cristo, no Apocalipse. Em Daniel 12:4 está escrito: "E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o final do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Aí em Apocalipse, capítulo 13, 16 e 17, nos diz assim: "E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender." Na revelação do Espírito Santo, vamos ao estudo. Quero orar para que a direção seja não minha, não do meu conhecimento, mas do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, pelo estudo, pela revelação que o Espírito Santo me concedeu, Senhor, para que pudesse transmitir aos meus irmãos e amigos. Que essa palavra seja, Senhor Deus, para edificação e entendimento sobre o que está para acontecer, meu Pai. Assim oro em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema será: o controle mundial 666 já está em evidência. Vou ler aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Uma introdução com 3 tópicos, explicando para vocês. Primeiro tópico: por que ainda não ocorreu a marca? Motivo: a presença do Espírito Santo e da Igreja está impedindo a manifestação do domínio da trindade satânica, ou seja, dragão, anticristo e falso profeta, que dragão é Satanás. Em Mateus 16:18 está escrito assim: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." E ainda para concluir, 2 Timóteo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 7. Ou seja, repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. "Porque já o ministério da injustiça opera somente a um, que agora resiste e que do meio seja tirado." Então, vocês vejam aí
que a manifestação da Trindade satânica não ocorreu por causa desses dois elementos importantíssimos, o Espírito Santo e a Igreja. Dragão, símbolo de Satanás, foi doado pelo México em 11 de 2021, retirado 12 de 2021, um monumento chamado Guardião da Paz e da Segurança Internacional, instalado em frente à sede da ONU, na Praça das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos. A escultura tinha aparência de leão com asas, pés de urso e corpo de leopardo. Foram comparados por internautas à besta do Apocalipse. E com isso eles retiraram esse monumento por causa dessa interpretação, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, o anticristo, a besta do mar, símbolo da política com aliados das nações, que ali está em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora, o falso profeta, a besta da terra, símbolo das religiões aliadas, que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, e vi subir da terra uma outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Perceba-se como que a Bíblia nos dá relatos sobre esses 3 personagens. Agora vamos ao segundo tópico. Quando ocorrerá a marca 666? Após o arrebatamento, interpretação pré-tribulacionista, depois da metade dos 7 anos da tribulação. Esses personagens que acabei de dizer terão 3 anos e meio para convencer e consolar o povo em desespero pelo ocorrido, com informações mentirosas, e os que ficaram no arrebatamento, isso será no período da primeira metade da grande tribulação, e na segunda metade romperá o acordo de paz, exigindo adoração, e estabelecerá o controle mundial como a marca. Apocalipse 13:5 nos diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe um poder para agir por 42 meses, que equivalem a 3 anos e meio. Daniel capítulo 9, 27 confirma: e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Então, irmãos, muitos não poderão ser pegos de surpresas, porque a Bíblia é bem sintetizada a respeito dos acontecimentos mundiais. E agora no terceiro tópico, por que a marca na mão direita ou na testa? Provavelmente a escolha dos membros mão direita e testa é locais de fácil acesso para colocar o controle. O que o homem pensa e o que o homem faz. Copiados do Velho Testamento, essas intenções, está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 8, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, também as atarás por sinal na tua mão direita, na tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos, que vai ser na testa. E Apocalipse 7:3, João recebe a revelação do Senhor Jesus, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Isso foi uma mensagem colocada para os anjos não fazerem essas danificações. A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Ou seja, o arrebatamento será anunciado, será principiado
como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Então veja, aqui já está dizendo sobre o que ocorrerá manifestações para o arrebatamento, e após quebrar a semana de 3 anos e meio, ele se sentirá mais confortável sendo adorado no templo. Ele enganará Israel que ele é o Cristo, o Messias aguardado, o Yeshua aguardado, e trará aí uma exigência para ser adorado. Agora, a interpretação teológica, o arrebatamento poderá acontecer com um prelúdio da Terceira Guerra Mundial. Após o arrebatamento, ocorrerá a Semana da Paz Falsa, escrita pelo profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27, e ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará ou fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, isso aí já nos dá entendimento que terá um prelúdio de guerra para que aconteça esses sinais. O que é um prelúdio? É uma antecipação ou preparação para algo que está para acontecer. Deus sempre mostra os sinais para os seus servos. Agora, irmãos, infelizmente não há uma preocupação dos ministros, daqueles que estão sendo dono das igrejas, dono do rebanho, e deixando eles sem alimentação da palavra de Deus. Eu fico, decepcionado por aqueles que têm a verdade na mão e não ensinam para a irmandade, para os cristãos. Eu estou chegando aqui ao final, para não ser muito alongado esse estudo. Uma conclusão. A marca será recebida com alegria pelos incrédulos, por aqueles que ficaram, ou por aqueles que nunca desejaram ser um cristão. Os que ficaram foram iludidos com a lavagem cerebral da prosperidade, ou seja, os crentes que ficaram também foram iludidos pelos desejos materiais e carnais. E com os novos movimentos que surgiram, não levaram o ensino da conversão a sério, não conheceram o Senhor Jesus da cruz, seguiram o espírito da mentira, como aqui está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é a iniquidade? Confessam e abandonam a palavra, têm aparência religiosa, ouvem o ensino, mas não obedecem. Satanás age, Satanás está atuando, vai pensar que no mundo que estamos vivendo está mil maravilhas. Estamos vendo aí uma agência da revista The Economist para 2030, como já disse, muitos leques serão abertos sobre o que a Bíblia diz. E o Espírito Santo está usando muitos para transmitir
como hoje me transmite a mim para transmitir a você e você. E desde já agradeço a todos que estão compartilhando os estudos. Juntos formamos um elo de corrente para alcançar aqueles que estão sem conhecimento, acomodados. Eu quero agradecer de todo o coração, porque estamos juntos fazendo esta obra. Ok? Quero fazer uma oração aqui para encerrarmos agradecendo a Deus e que esta mensagem alcance muitos corações através de você, através de mim, pela direção do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico pela vida, pela salvação e pelos irmãos e amigos que estarão ouvindo e compartilhando, Senhor, este vídeo. Suplico, Senhor, que muitas vidas sejam libertas, salvas e tenham entendimento do que está para surgir e acordem, Senhor, do sono das trevas, meu Pai, e venham entender a luz da salvação do Evangelho. Pai, te louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo estudo, permitindo o Senhor Deus. Amém.